Hola, bienvenidos. Y se están conectando. Bienvenido Ricardo, Ivana, Stephanie, Oi, Arthur. oi, Ivana, tudo bem? Oi, tudo. Ai, que saudades! Ô, Oi, Ricardo, de novo aqui, Ricardo. Oi, Ah, Ricardo. coleguinhas. Estamos Oi, Ivana. tentando, hein? Bueno, qué rico oírlos hablar en portugués. Me sim. encantaría seguirlos en el mismo idioma, pero no, mis habilidades no van hasta allá. Ahora sabe o que passamos, não? Yo É? sé, no, yo trabajé con brasileros, Ricardo. Sé lo que es estar al otro lado. Bueno, aquí vienen entrando. Yo creo que vamos a darle la palabra a Ana un momento para que les dé acá un tema técnico. Ok, já começamos então? Explícales la Sim, traducción. sim, sim. Marta, dale. Bom, eu nem sei falar em português, eu acho, esse início. Meu Deus, é blá blá blá. Hum, a Ana ia fazer a abertura e eu disse para ela, Ana, faz a abertura e me dá uma palavrinha, porque eu me dei conta que é um momento muito importante ao longo desses anos. É a primeiro webinar que a gente faz em português com tradução para espanhol. E eu acho que isso é uma construção longa, com tantos passos, né? E eu tô bem emocionada aqui, então ela diz: não, então pode fazer a abertura. E essa emoção não é só minha, é minha, da Ana, da Tita e de todos de Aigel Latam. Isso foi uma declaração que a gente fez juntas no Summit, em setembro, em que a gente queria declarar que nunca mais nós vamos ser separados da América Latina pela língua. Então, cá estamos, no primeiro webinar em português com tradução para espanhol. Então, como a gente vai ter gente também que fala espanhol, nosso pedido é que cada um possa escrever no chat qual é a língua, português ou espanhol, ou português e espanhol, se não tiver problema com a língua, porque lá no final nós vamos ter breakout room, nós vamos para as salinhas, para que a Sara possa nos ajudar a fazer as salinhas com os idiomas para todo mundo ficar confortável, tá? Então, se alguém tiver algum problema com o idioma, que coloque no chat, a gente vai organizar isso para lá no final ficar tudo tranquilo, tá? E era isso, Ana. Volta para ti. Obrigada, Marta. Realmente, assim, é um momento bem significativo para nós. A gente já vive nessa comunidade há um bom tempo. E hoje nós estamos aqui muito inspiradas é, e querendo saber se vocês estão prontas para viajar para o futuro. E essa vai ser a nossa provocação de hoje. Uma provocação que a gente tem sido inspirada pelo Bob Durham. Bob Durham é o nosso mestre, mentor, né? A pessoa que idealizou a liderança generativa. E há mais de 40 anos coloca conversas, reflexões a serviço de líderes que atuem de uma forma mais humana, de líderes que atuem de uma forma que cuidem de suas promessas, que cuidem das pessoas e do ser humano. E essa provocação está gerando muitas reflexões na comunidade, a IDEL, que eu, a Marta e a Tita fizemos parte. E a nossa intenção hoje nessa conversa é que a gente possa também trazer para o Brasil essas reflexões. A gente acredita demais nessa metodologia e quando a gente olha para o futuro, a gente não tem dúvidas que é ela que vai apoiar esses líderes a construírem o futuro que nós queremos. Por isso esse título. Nós podemos sim intencionar e agir hoje para construir o futuro que nós queremos. Então, eu sou a Ana Paula Schmitz,
Se a Marta pode já, né, projetar. Eu sou a Ana Paula Schmitz, eu sou coaching, consultora, sou líder generativo, sou também coaching PCC e SCTC pela ICF. Eu já fui líder executiva por mais de 20 anos e acredito que essa minha experiência em organizações fez com que eu encontrasse um propósito, fez com que eu encontrasse aquilo que me inspira. E aí eu fiz a minha transição de carreira e que o que me inspira, né, que a gente fala de care, que a gente fala daquilo que me importa, é quando eu olho lá para daqui a 10 anos e eu realmente eu quero fazer parte dessa transformação de uma liderança mais humanizada, cuida, e que é capaz de inspirar e de transformar. Acredito muito que é esse líder que vai cuidar do nosso mundo e cuidar do nosso futuro. E eu quero fazer parte dessa transformação. E é isso que faz com que eu me inspire muito em fazer o que eu faço. Eu também sou mãe, sou irmã, sou filha, sou noiva. é, e, e hoje, né, tenho certeza que eu estou cuidando desse meu futuro. Então, um pouquinho de mim. Vou passar a palavra então para a Tita se apresentar. Olá, gente, boa noite, bem-vindos todos. Eu sou a Tita, eu trabalhei por 20 anos no mercado financeiro, no Unibanco, no Itaú. Quem conhece esses bancos aqui no Brasil sabe que são grandes bancos, então tive muitos desafios de liderança. E há 9 anos eu fiz a minha transição de carreira para passar para o outro lado, para cuidar dos líderes, oferecendo serviços de coaching e consultoria. E aí, durante esses 9 anos, fui fazendo as minhas formações e quando me deparei com a liderança generativa, foi uma virada de chave, algo muito mais efetivo para o que eu podia oferecer para os meus clientes. E ainda encontrei essas duas parceiraças que a gente faz vários trabalhos juntas e está sempre discutindo e colaborando. E o principal, construindo um futuro compartilhado juntas para trazer a liderança generativa para o Brasil e para que ela se expanda aqui no Brasil. Esse é o nosso care nesse domínio. Vou passar para a Marta, então. Opa, Martica, que bom. perdóname un segundo. Dale. Quiero ver que todas las personas hayan seleccionado el idioma. Que han venido entrando algunos otros después de que dimos la instrucción. Uhum. Entonces, por favor, pongan también en el chat qué idioma hablan o qué idioma prefieren si hablan los dos para poder ubicarlos luego en las conversaciones. Eh, y también quería dar la bienvenida formal al espacio de miércoles de liderazgo. Como les dijo Marta hace un rato, este es nuestro primer evento en portugués, original desde el portugués para IGL. Y estamos muy felices de poder estar como marcando el paso y poniendo la bandera en este espacio. Los dejo, hermanos, ya vieron a Ana Paula, Tita y Martica, no sé si te ibas a presentar o ya te has presentado, pero bueno, aquí van nuevamente. Ellas tres son consultoras y coaches de liderazgo generativo, con mucha experiencia, parte del equipo de IGL, y es un honor tenerlas aquí hoy en este espacio. Y los dejo y quienes necesiten ir comentando, preguntando, vamos a estar atentos en el chat para que podamos participar y las invitarán también luego a participar activamente en la conversación, pero mientras tanto estamos atentos en el chat para todos ustedes. Sigue, Martica, gracias. Súper. Bueno, bueno, ya me iba para el español, tanto en la práctica, solo escucho portugués. Eu sou a Marta, Marta Magnus,
Sou uma aprendiz de liderança generativa, que eu acho que é uma disciplina que a gente vai levar a vida inteira para aprender. Sou coach, consultora, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou mulher, sou latina, sou descendente de portugueses, italianos. Quando conheci o Bob, eu já era coach ontológica por Newfield e eu sentia que existia uma brecha para o meu trabalho dentro das organizações. Eu ia muito bem dentro do trabalho no espaço do eu, mas que eu não tinha distinções para realmente gerar mais resultados, melhores resultados com meus clientes, em equipes e no ambiente organizacional. Foi então quando eu conheci o Bob e nessa jornada, né, que já se vão, acho que quase 6 anos, conheci pelo caminho então a Ana, a Tita, né, toda a comunidade de IDL, e nós dividimos, eu, a Tita e a Ana, esse care, né, esse lugar que nos importa muito, que é gerar um espaço de satisfação, de bem-estar dentro das organizações, sem abrir mão de resultado, mas que esses resultados também estejam conectados com esse futuro, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje, né? E obviamente já historicamente a gente se dá conta que o Tratado de Tordesilhas, que separou português de espanhol, segue vigente até hoje e que a gente não gostaria mais que isso acontecesse, né? Que a gente entende que é possível sim a gente encontrar uma forma de se unir como América Latina, já que dentro da visão da Maribel, que é a fundadora de Aidiel Latam, ela fala dessa comunidade latina, né? Que ela vê que não é de terceiro mundo, bem pelo contrário, que nós podemos ser coaches e consultores, já somos, né? De classe mundial, mas como que a gente é reconhecido como tal? E a gente está junto, como hermanos e como irmãos, né? Nós compartilhamos da mesma América Latina que vocês, embora falemos português. Então, é isso. Queria agradecer a presença de todos. Deixo vocês nas mãos da Ana. Só que, Ana, antes de começar, deixa eu compartilhar de uma outra forma a minha tela, porque senão eu vou ter problema aqui. Peraí. Então, a ideia é que a gente possa começar essa reflexão, né, que o Bob nos provoca toda a nossa comunidade nesse futuro, e olhando para 10 anos, e 10 anos é simplesmente é, algo simbólico, né, a gente poder estar aí nos remetendo a um tempo mais para frente, isso tem todo um fundamento aí, que faz com que o nosso cérebro ele não tenha tanto medo, então é 10 anos é longe, então eu consigo utilizar a minha imaginação, consigo criar novas possibilidades. E a nossa primeira prática, o primeiro exercício dessa noite é que vocês possam, né, se conectar, né? Se imaginem daqui a 10 anos, imagine que nós já estamos lá em 2000 e quase 35, É, como você imagina que será o líder daqui a 10 anos? E que vocês possam escrever. E aí, de uma pergunta muito aberta, que pode ser que comportamentos, que características, que papel, como vocês imaginam, né, que pode estar atuando esse líder, esse papel daqui a 10 anos. Então, eu vou deixar um minutinho para vocês poderem escrever, porque depois a gente vai estar utilizando essa reflexão para o final aí da nossa conversa. Ficou clara a pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário até aqui? Para que lado será que esse líder vai, né?
pensando que organização eu terei para que esse líder, né, dê conta. Dez anos, né? Parece tão longe, né? Ok? Ok, então segurem, né, essa reflexão, segurem essa imaginação. Se o tempo foi curto, que vocês possam continuar pensando nisso, né? Pode passar, Marta. A ideia, então, aqui é a gente poder, assim, nos conectar, assim, por que que será que eu preciso olhar para esse futuro? Vamos imaginar que hoje todo o nosso trabalho, e aqui eu estou falando com consultores, eu estou falando com mentores, eu estou falando com líderes, né? Pessoas que já vivem esse contexto organizacional. Então, a gente colocou alguns desafios, dos desafios que mais surgem no nosso trabalho. Então, a gente está falando aí de organizações muito hierárquicas, né, onde tem lá uma pessoa que toma decisão e a equipe é mais executora e está mais a serviço desse líder. Nós temos organizações que são muito autoritárias, no sentido de o líder é maior que a equipe, então a equipe é uma equipe que não é proativa, que não consegue colocar conversas, que é insegura, se sente menor que esse líder. Ou nós temos organizações onde os líderes estão sobrecarregados. Então, esse contexto atual, é onde a gente coloca o foco do nosso desenvolvimento. Pelo menos no meu caso é esse, né? Eu olho para um líder que está sobrecarregado, penso, poxa, né? Como eu posso apoiar esse líder a delegar, a fazer um time management, né? Como é que eu posso estar ensinando ele a abrir conversas para poder ser mais colaborativo? Então, toda a nossa a forma de desenvolvimento, ele tem a ver com o contexto atual, com os desafios atuais, com a forma como as organizações hoje atuam, né? É um sistema, tem um jogo posto nas organizações, e é a partir daí que consultores, líderes, mentores atuam para desenvolver esses líderes. Quando a gente olha também outro grande desafio, e é uma queixa muito recorrente, eu não sei se isso acontece com vocês, das gerações. Então, essa nova geração que não se compromete, que não é estável, que não fica no mesmo emprego, que não se responsabiliza. Pode passar, Marta. Então, nós temos uma queixa, né, para mim, generalizada, que tem aí algo que não está dando conta. E aí a nossa reflexão é: será que nós temos uma geração que não quer trabalhar? Ou nós temos uma geração que não aceita mais o sistema atual de liderança? Essa é uma reflexão que eu tenho feito muito, né? Será que nós vamos continuar buscando responsabilizar essa geração para manter a liderança que hoje eu exerço, ou eu vou pensar em possibilidades? E é essa a nossa provocação de hoje. Se eu olho para o futuro, pode passar, Marta. Se eu olho para o futuro, eu vou estar olhando para possibilidades. Então, quando eu olho para o futuro e eu imagino, e aí eu gostaria que vocês pensassem, imaginem há 10 anos atrás. Será que nós imaginaríamos que nós hoje estaríamos trabalhando de uma forma remota? Será que a gente pensaria na possibilidade de organizações trabalhando com autogestão?
pensaria na possibilidade que o cognitivo seria muito mais valoroso do que o braçal, porque nós não tínhamos tanta autonomia. Então, essa provocação faz com que 10 anos é muito tempo, muita coisa pode mudar. E nós já temos muitos sinais que daqui a 10 anos os sistemas vão ser completamente diferentes. Nós temos inteligência artificial batendo na porta, já entrou, né? A inteligência artificial, automatização de muitas profissões, então tem muitas profissões que não vão mais existir daqui a 10 anos. A própria retenção, essa geração que não está querendo trabalhar hoje ou está querendo trabalhar de uma outra forma, vai ser esses líderes do futuro. Por que nós estamos fazendo essa provocação? Porque talvez os líderes que nós precisamos desenvolver hoje precisam estar preparados para esse contexto do futuro e não para esse contexto de agora. E aí, é disso que a gente está provocando. Quanto mais a gente poder estar olhando para o futuro e pensando, poxa, né? Que líderes realmente nós vamos precisar para construir o mundo que nós queremos. E aí, fazer todo um desenvolvimento e uma metodologia que possa estar criando possibilidades. Então, essa é a nossa grande reflexão atual, né? Ao invés de a gente olhar para as responsabilidades, a gente pensar em possibilidades, pensar em futuro. E aí, a liderança generativa, né? Ela olha para o líder em 3 dimensões, são 3 grandes pilares. E aí é onde a gente encontra essas possibilidades. O líder, né, na dimensão do eu, né, quem eu sou como líder, como eu atuo, esse líder interagindo com o outro, que é no espaço do nós, então, que conversas eu coloco, como que eu pratico e estou junto com o outro, construindo um futuro compartilhado, e esse líder para o mundo, né? Qual é a minha oferta para esse mundo? Então, essas 3 dimensões dão conta desse novo ator que a gente acredita que precisa aprender a se tornar para construir o mundo que a gente quer. Nós vamos aprofundar um pouco mais agora cada uma dessas dimensões para que vocês possam estar entendendo por que a gente encontra na metodologia essa possibilidade de poder construir futuros que vão ser muito distintos do que a gente está vendo hoje. E aí eu vou passar para a Tita para nos dar esse contexto mais profundo. Pode passar, Marta. Então, começando, gente, é como a Ana trouxe, só pegando o gancho do que ela trouxe, para preparar esses líderes para esse futuro que a gente quer criar, né? A gente começa na dimensão do eu, tanto enquanto a gente está se preparando como líder, porque a gente é líder o tempo inteiro dos nossos negócios, da nossa família, como cuidando dos nossos clientes, como coach, consultora, preparando os nossos clientes para serem líderes. E a gente começa com algo muito importante, que é o care, ou aquilo que nos importa cuidar, ou o para que a gente faz as coisas. E o mais importante de entender nesse care é que ele vai muito além do que a gente tem na cabeça, no racional. Ele é sentimento, então ele é aquela energia, aquilo que nos faz acordar e vibrar com aquilo que a gente quer para a gente no futuro, né? Aquilo que nos dá o brilho no olho de estar fazendo o que a gente faz todos os dias. Então, esse é o care, é uma pergunta fundamental da gente entender o que nos importa nessa vida para que a gente possa navegar para esse futuro. E o care, ele tem múltiplos domínios. Então, eu vou dar um exemplo meu, mas cada um constrói o seu care de formas variadas. Eu, por exemplo, tenho o domínio do trabalho,
tenho o domínio das minhas conexões com família, com amigos, com pessoas que me importam, e tenho o domínio da minha saúde. Em cada domínio desse, eu estou construindo esse caminho para esse futuro muito conectada somaticamente e emocionalmente com o que me importa cuidar. Pode passar, Marta. E a partir do momento que a gente tem esse care, que a gente percebe o que é isso que nos move, né, pela vida, a gente pode desenhar os resultados que a gente quer construir. A gente pode desenhar promessas muito concretas que nos aproximem cada vez mais desse care. Então, construindo essas promessas com resultados palpáveis, a gente vai conseguir navegar com ações, com conversas, para que a gente vá cada vez mais nos aproximando do care e para que a gente contemple a nossa vida, tenha uma vida plena, sabendo que a gente não está deixando nada do que nos importa de lado, nada do que nos importa para trás. A gente está cuidando do que realmente importa para a gente. Pode passar, Marco. E a partir do momento que a gente trabalha essa dimensão do eu, a gente também começa a aprender a trabalhar e ensina aos líderes, né, no desenvolvimento dos líderes, a trabalhar com a equipe, a trabalhar no nós. Então, o líder tendo bem claro qual o quer dele, quais as promessas dele e como ele navega nessas promessas, ele parte para criar junto com a sua equipe de forma compartilhada esse care compartilhado, que é a soma dos cares individuais, mas também é você olhar o contexto da organização, você olhar o contexto do mercado, você olhar o que importa para aquela equipe, para que aquela equipe está junto. Então, parte daí. A pergunta é: para que nós estamos juntos? O que nós juntos queremos construir nesse futuro? E, de novo, a gente começa pelo care de uma forma muito somática, percebendo o que realmente é importante para a equipe, e a gente parte para as promessas ou para os resultados. E a partir dessas promessas e resultados se gera um compromisso, porque toda equipe construindo aquilo junto e acreditando que é esse o futuro que lhes importa, elas se comprometem com aquilo que elas estão criando. E a partir daí também, outra distinção que a gente traz aqui é a coordenação de ações, que você reúne essas equipes em múltiplas conversas para olhar em que pé anda essas promessas. Como é que elas estão caminhando nessa jornada, né? Então, semanalmente, de preferência semanalmente, mas quinzenalmente também, o líder chama esses liderados ou essa equipe para eles estarem olhando. Essa promessa está no caminho? Essa promessa está fora do caminho? A gente precisa de ajuda? A gente precisa repactuar, renegociar? E aí eles vão navegando até o cumprimento da promessa em direção a esse futuro. Pode passar, Marta. E aí, outra distinção que engloba um pouco disso tudo que eu já trouxe, que é muito importante na liderança generativa, é a anatomia da ação. A anatomia da ação, ela mostra que a partir desse nosso care, que a gente construiu, criou, desenhou, sentiu principalmente, a gente abre conversas. Conversas são a base da liderança generativa. Você abrir conversas com a sua equipe, você abrir conversas com a sua família, e a partir dessas conversas, você gera o comprometimento das pessoas nesses resultados que elas querem gerar. Então, você gera o compromisso dessas pessoas. Somaticamente falando, as pessoas se conectam com aquilo que elas querem criar. E a partir daí, você vai para as ações que vão gerar os seus resultados, que você mapeou lá atrás. E esses resultados te fazem ter a sensação de que você está cuidando do teu care, te fazem
perceber o quanto você está cuidando do teu care. Então, tem um ciclo aí de ida e volta para você estar sempre olhando para o teu care e, ao mesmo tempo, gerando ações e gerando resultados. Pode passar, Marta. Posso dar uma parte, Tita? Claro. Um dos primeiros artigos que eu li do Bob, ele trazia a anatomia da ação, que até onde eu sei, né, se a história não me deixa mentir, foi a primeira distinção que ele plasmou, né, como algo assim entendível, replicável, executável, né? E ao longo dos anos, esse pequeno modelo, né, que a Tita acabou de apresentar, foi revelando inúmeras facetas dentro dele, detalhes e como que a gente ia vivendo essa anatomia da ação, que no final é tão simples quanto você cuidar daquilo que te importa. Que parece tão simples, tão singelo, mas é a receita da boa vida, né? Se a gente realmente viver a anatomia da ação, não ter aí no papel, num slide, né, bacana, vermelho, cinza e tal, mas realmente viver isso, esse é o caminho para gerar resultados que cuidem do que importa, ou seja, viver uma vida satisfatória, em paz, com plenitude. Então, como a primeira distinção que o Bob plasma, né, que é a espinha dorsal de toda essa metodologia. Sigo, Tita. Passo, próximo? Tá, pode passar. Uhum. Obrigada, Marta. Então, gente, existem muitas outras distinções da liderança generativa, mas que a gente não tem tempo de passar aqui. Então, a gente escolheu somente algumas, mas qual o objetivo de trazer essas que a gente trouxe? É mostrar esse caminho, né? Esse caminho que a gente acredita que vai dar conta, como a Ana falou, de preparar esses líderes para esse futuro diferente que a gente precisa. Então, através da liderança generativa, das distinções que a gente apresentou aqui, uma delas, que é a anatomia da ação, a gente acredita que a gente pode desenvolver melhores líderes para esse futuro que vai ser tão diferente. E aí falta a dimensão do mundo, que eu vou passar para a Marta seguir. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa antes da Marta seguir. Ana? Então tá. Ah, Marta. A Ana acho que fez assim, né, Ana? Uhum. E aí, assim, né? Quando a gente estava desenhando essa conversa, já que a gente está falando de conversas, a gente estava desenhando essa conversa, e a gente ficou se perguntando, né? Qual era o resultado que a gente queria gerar nessa conversa? Já que a gente está falando de futuro, né? Desse líder, talvez aqui as pessoas que estejam nos escutando sejam alguns líderes, sendo que todos somos líderes, né? Como a Tita falou, da nossa vida, da nossa família. Alguns são coaches, consultores de líderes, né? E a Ana trouxe algo lá no início que eu acho que é bem importante, né? Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, a gente vai chegar daqui a 10 anos com as mesmas práticas. Só que essas práticas, daqui a 10 anos, elas não vão dar conta mais do que o futuro vai estar pedindo para nós, né? Então, o nosso exercício é um exercício de começar a perceber e sentir o que é que hoje já está falhando e começar a testar, começar a praticar novas práticas, né? Então, hoje a gente tem determinadas competências que o líder hoje apresenta que talvez já não deem mais conta. Uma das competências é pensar que o conhecimento vai dar conta de tudo, né? Quantas pessoas vocês já viram
E assim, no meu trabalho como consultora, a quantidade enorme de líderes que eu acompanho que fizeram pós-graduação, MBA, MBA 2, MBA 3, MBA 4, né? Pós-graduação 5, mestrado 6, fazem curso, livro, 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 livro. Fica tudo no ambiente da cabeça, como tá aí, né? Tudo no intelecto. E o Bob nos traz essa distinção de que nós somos uma coerência que ele denominou de self, SELPH, somático, emocional, linguagem, práticas, história. E aí, todo esse conhecimento cognitivo estaria só no ambiente da linguagem. Ou seja, eu sei falar sobre, mas eu não sei ser. Só que isso acontece hoje, né? Então, assim, a gente vê aqueles currículos gigantescos, as pessoas, né? Ou mesmo perfis no LinkedIn, ou os clientes, né, que a gente atende com um currículo gigantesco e ainda falhando como líderes, né? Então, tem algo aqui que a gente precisa olhar. O segundo é esse líder que está sobrecarregado, que ele ainda continua sendo um líder executor, que ele não aprendeu a ser cliente, que ele começou a carreira dele lá como um executor, e porque ele era um bom executor e ele performava, ele foi convidado a ser um coordenador, né, ou um gerente. Só que ninguém ensinou ele a ser gerente, ele segue nas mesmas práticas. E aí a sensação que ele tem é que ele tem que fazer o de todos. Esse gerente, esse líder, é um líder que tem que saber, que tem que dizer, é um líder que ele aparece sozinho, ele tem que dar conta, e por isso ele está tão sobrecarregado. Só que essas são as competências que hoje se privilegia. Só que essas competências estão falhando. Os líderes estão falhando em poder construir times de alto rendimento, gerar bem-estar com resultados no mundo. E aí a gente tem que começar a pensar que competências são essas que a gente vai precisar desenvolver para o futuro. E a primeira delas é perceber que um time é um sistema, mas é um sistema onde a gente pratica junto, onde a gente é junto, onde a gente não está só trazendo conhecimento, a gente está trazendo práticas, a gente está trazendo ação. É mais ou menos como aprender a tocar piano lendo um livro. Não, a gente precisa entrar no jogo, entrar no campo e treinar, e a gente vai errar. O Bob fala, né, que a gente precisa de 10.000 repetições para a gente realmente começar a aprender. Então, é muito diferente eu saber fazer um pedido correto, com todos os elementos de um pedido que tem tudo para ser um pedido efetivo, na prática, enumerando quais são os elementos do pedido. Outra coisa é, cada pedido que eu faço, conter os elementos, né? E isso que a gente chama de prática, entrar em novas práticas. A segunda competência é essa competência que a gente conversou sobre conversar. Ou seja, a gente não tem que saber, o líder não tem que saber tudo. Ele tem que escutar, ele tem que compartilhar, ele tem que perguntar, ele tem que pedir ajuda, ele tem que criar junto, ele tem que colaborar. E um líder escuta. E por que eu coloquei essa imagem para fazer o gancho com o mundo, né? Porque a Tita me jogou a pedra, né? O bastão para eu falar sobre o mundo. O que é isso de mundo, né? Como assim mundo? E tem a ver com sim escutar e escutar o mundo. Porque as organizações do futuro, elas vão ser organizações que cuidam das inquietações e dos quebres das comunidades globais. Hoje, se a gente já está sentindo que tem questões climáticas,
de desigualdades, de pobreza, de questões energéticas, de matriz energética, de diferença de moedas, de falta de recursos quaisquer, de comida, de poluição, de plástico nos oceanos. Isso já está, a gente já está escutando isso. Só que daqui a 10 anos, talvez seja tarde a gente começar a pensar nisso. Então, um líder do futuro, ele vai ter que começar a escutar esse mundo e conectar a sua promessa, a sua visão, o seu care, a sua organização com todas essas inquietações globais. Por quê? Porque a gente acredita que no futuro as organizações elas vão ser as responsáveis por cuidar da comunidade, de nós como humanidade. Então, a gente precisa encontrar organizações que cada vez mais cuidem do que vai acontecer daqui a 10 anos no mundo. E 10 anos, se a gente até pensar, a Ana trouxe, né? É muito longe, mas ao mesmo tempo é muito perto, né? Se a gente pensar, por exemplo, minha mãe tem 82 anos. Se eu pensar que ela hoje usa o celular dela com bastante habilidade, ela passou por uma quantidade de mudanças em um curtíssimo espaço de tempo. E isso vai se acelerar. Então, qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Talvez a gente chegue na nossa velhice, né, no último dia da nossa vida, sem ter que lidar com questões que hoje estão só assim como um aroma, né, no ar. Mas para os nossos filhos e nossos netos, vai ser realmente um quebre gigantesco como comunidade, como humanidade. Então, o líder de amanhã, hoje, tem que começar a escutar o que está acontecendo e organizar o seu espaço do eu e seus times e as organizações para começar a cuidar disso. Porque ele é um líder que se importa e toma ações para cuidar desse care. Ou seja, não tem mais ninguém. Não é o outro. Não tem outro em lugar nenhum. A gente está todo mundo no mesmo barco, né? Não tem mais essa divisão. Com o online, então, a gente experimentou isso. Não importa onde a gente está junto. E a gente está junto mesmo. Se esse negócio dar errado, vai dar errado para todo mundo. Não adianta Coreia do Sul ter arma nuclear. Ela vai explodir o planeta, ela vai para o brejo tanto quanto a Rússia, Rússia e Ucrânia. Ou seja, tem coisas que a gente tem que olhar e dizer: não tem o outro, tem só nós. E é conosco o negócio, não é com o outro, é conosco, né? E é um líder que entra em conversas e práticas para cuidar desse care. Ele não está alheio, não é um líder que vai fazer de conta entre aspas, tá? Mas que vai se esquivar dessa conversa, porque essa não é uma conversa fácil, ela é uma conversa bem incômoda. Então é um líder que está tão centrado no eu, tem um lugar de tanto centramento, é um líder tão consciente que ele vai entrar em tranquilidade num lugar muito desconfortável de chamar as pessoas para conversar sobre o que é isso que a gente vai construir em 10, 20, 30, 40 anos. Esse líder que entra, ele, ao invés de se esquivar ou evitar de olhar para aquilo que vai gatilhar a contração nele, ele vai se centrar, ele vai olhar e ele vai entrar na conversa. Esse é o líder do futuro, que ele está cuidando de todas essas inquietações do mundo. E aí eu volto a palavra para a Ana, e não era esse combinado, mas é para eu cuidar aqui da apresentação, que vai voltar com aquela pergunta lá do início. E aí estão os nossos líderes, ó, o neto, os filhos, os netos da gente aí. E agora? Olha esse aqui, pobre. Tá olhando e diz, ih, meu Deus, e agora, né? Vamos lá. E é isso, né? Com toda essa reflexão, com toda essa
expansão, a ideia é que a gente pudesse estar tirando um pouco, sabe, algumas vendas aí, a gente pudesse estar se deslocando e saindo do nosso mundo, da nossa bolha, e poder estar expandindo para possibilidades, né? É, eu tenho uma autora que eu me apaixonei por ela, que é Jane McGonigal. Ela escreveu Imaginável e ela fala muito, ela é uma futurista e ela fala muito sobre esse futuro, né? E ela tem duas perguntas que vão apoiar nessa reflexão aqui, que é, diante de todo esse contexto que a Marta traz, né? É, como você vê que pode ser esse líder no futuro? Então, para dar conta disso, né? Como você vê que vai ter que ser esse líder, né? E aí, pensando em nós também, né? Como que eu vou poder ser útil para construir esse futuro que a gente tanto deseja? Então, tá pronta aí? Dei o teu tempo que tu precisava, Marta? Obrigada, Ana. A ideia é que cada um possa refletir, então, né, sobre essas duas perguntas. Depois que a gente fez essa viagem, né, do eu, do nós, do mundo, anatomia da ação, conversas, esse líder, né, que hoje precisa se preparar para esse futuro de 10 anos, que líder é esse que você vê? E que práticas são essas que vão fazer esse líder estar pronto para esse futuro? E a ideia, como a Ana fez lá no início, é que cada um possa fazer suas reflexões individuais e depois a gente vai convidar vocês para uma salinha. A gente vai dar 2 minutinhos para vocês escreverem, rabiscarem alguma coisa antes de conversar com um colega. Cara, depois a gente vai para salinhas. Eu acho que podia ser que duplas, trios, duplas talvez, para ser mais, né? Olá, então, como foi essa viagem? Curtiram? É, Arrumamos um passageiro de 23 anos aqui. Esse mas, é o futuro, literalmente. É, mas olha, esse vai desfrutar o futuro, né? Então, justamente. olha só, Arthur, que regalo, que presente, né? Poder estar hoje, de uma forma muito intencional, construindo esse futuro que tu deseja aí, né? E que nós Uhum. possamos aí estar apoiando. Infelizmente, o tempo super voa, né? O nosso objetivo, a nossa intenção é realmente começar a praticar esse novo raciocínio. A Jane, no livro dela, ela traz muito isso, né? Essa reflexão, ela é uma prática, onde a gente está mais atenta a esses sinais de transformação, de mudança, e que eu possa estar mais preparada para essas mudanças. Se alguém, né, a gente tem ainda um ou 2 minutinhos, quiser compartilhar o que chamou a atenção, se a conversa foi útil, enfim, né? A gente vai deixar aí 1 minutinho para quem quiser compartilhar. O nosso trio ali com a Ivana e o Arthur foi muito interessante, porque um choque não, uma conversa de gerações muito, muito distantes, né? Mas com Uhum. preocupações semelhantes, né? Ou seja, de como vai ser esse líder do futuro que vai ter que necessariamente ter habilidades conversacionais e de outro âmbito, né? Já que possivelmente a inteligência artificial vai substituir muitas tarefas e, consequentemente, vai permitir que esse líder se dedique mais a essa questão de essas coisas mais subjetivas, mais
conversacionais, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa transição talvez aconteça em 10 anos. Uhum, uhum, perfeito. Eu também acredito muito, né? O líder vai ter que estar muito mais voltado para as relações, A coisa né? mais holística, né? Uma visão mais holística, né? Exato, né? Que mais, assim, que assim, já tinham pensado nisso? Poxa, né? Como vocês acreditam que vai ser esse futuro, né? Será que a gente vai ter hierarquia? Será que ainda vai ter líderes? Eu acredito em organizações que vão ser tocadas por projetos, né? Cada projeto vai ter o seu cliente executor, cuidando, né, com seus papéis distintos. E aí a gente começa a viajar nessas possibilidades. Ana Ximena levantou a mão. Ai, vai lá, Ximena. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Tuve la oportunidad de estar con Arlene en este conversatorio. Para mí fue muy edificante escucharla. Soy educadora hace 35 años, soy líder educativo en Latinoamérica, trabajo hace 18 años con el IB, con el International Baccalaureate, y pues fue muy revelador ver la perspectiva de Arlene como líder del sector financiero, cómo ve ella con angustia hacia el futuro el liderazgo. Y le estaba comentando pues lo que estamos haciendo en Colombia desde la perspectiva del liderazgo del bachillerato internacional, cómo estamos cerrando brechas, cómo en Bogotá 5 de los colegios estatales entran a ser parte del bachillerato internacional y eso es muy bueno porque tienen un perfil de liderazgo con los atributos en un proceso socioconstructivista donde la escucha es muy importante, donde el trabajo en equipo es muy importante, donde el manejo de la inteligencia artificial, que es una de las angustias más grandes que tienen los que no están involucrados en la educación de hoy en día, y dicen, bueno, y lo que decía Elena es muy bueno, es lo que la perspectiva que están mirando las personas que no están adentro, dice, los chicos son chicos de respuestas fáciles. Sí, en muchos colegios sí, pero en muchos no. Entonces, estamos generando situaciones donde el juego con la inteligencia artificial es manejado con sabiduría, es manejado con reto, estamos mostrando a los chicos que lo que sale del ChatGPT o cualquiera de estas plataformas no es la panacea, que lo que uno pone, eso tiene que estar evaluando, tiene que estar trabajando para que lo que salga de este manejo que hacemos con la inteligencia artificial sea muy válido. Las universidades en Inglaterra, las 12 mejores universidades de Inglaterra han sacado un protocolo sobre el manejo de la inteligencia artificial y creo que todo esto va en esa evolución que tenemos entre el liderazgo, el manejo correcto de la tecnología, que a veces cuando llega nos asusta un poco a las generaciones que ya vamos un poco más adelante, pero créanme que sí, en la educación están pasando cosas muy interesantes en términos de liderazgo hacia el futuro. Sim, sim. Graças por compartilhar. Sim, é isso. Como podemos estar mirando mais para o futuro, falando em espanhol, olhando mais para o futuro e pensando em possibilidades, do que estar olhando para o presente e achando responsáveis, achando como, né, resolver contextos atuais. Então, esse é o nosso grande convite. E aí, né, uma provocação para nós, profissionais, né? Como nós, como profissionais, podemos ser úteis nessa revolução, nessa transformação, nesse mundo que queremos construir. Se olhamos para frente, olhamos para esse mundo que nós queremos, nós precisamos agir hoje. Nós podemos fazer parte intencionalmente desse futuro que a gente quer. Então, esse é o nosso convite, que como podemos ser útil nessa transformação. Agradecer demais a participação de todos vocês. É muito emocionante poder colocar essa primeira conversa em português.
Agradecer aí a Elza por toda a coordenação, a atenção, a disponibilidade. E eu vou estar passando a palavra para ela, porque antes eu esqueci, para ela poder estar dando os últimos recados. Deixa eu só, Gracias. ô Elza, deixa eu só dar um tchau e agradecer a todos e dizer que o nosso sonho é expandir a liderança generativa no Brasil. E hoje foi a primeira sementinha, porque foi a primeira vez em português. Então, vocês estavam presentes, um momento muito especial, e a gente espera que isso expanda cada vez mais. Obrigada, gente. E gurias, parabéns por se lançar nesse lindo desafio que é fazer um futuro diferente no nosso Brasil e na nossa América. Mm, Obrigada. Também, no, también Dale, soy pues. parte de las tres. Também queria agradecer a presença de todos. Como as gurias falaram, é muito emocionante, porque isso faz parte de uma declaração e todo futuro começa com uma declaração. Isso conversa com o nosso care. A gente sabe que a tarefa é grande, né? A Ximena estava falando, né? Que lá na Colômbia eles estão plantando muitas sementes. E é isso. A gente está plantando sementes e a Maribel tem uma visão que a gente compartilha. Maribel, fundadora da Agile Latam, que é sermos uma comunidade de coaches, consultores e líderes generativos para que a gente realmente possa criar esse futuro onde todos possam prosperar. E a gente faz parte dessa comunidade. A gente não vai evitar nem fugir dessa conversa, bem pelo contrário, a gente vai entrar e inspirar e convidar mais gente para fazer parte conosco. Por isso, se vocês tiverem interesse, vamos seguir conversando. Obrigada. Obrigada, chicas. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este espacio tan especial del miércoles de liderazgo en portugués y por este paseo que nos dieron por el liderazgo generativo, sus bases, sus fundamentos y sobre todo su mirada hacia el futuro del liderazgo. Quiero dejarles dos invitaciones muy especiales el día de hoy. Una es la próxima semana, el próximo 5 de diciembre tenemos un evento con Bob Dunham que se llama CSG por un día. Ahí les dejé el link en el chat para quienes quieran asistir. Solamente tienen que inscribirse y reservar su espacio para acompañarnos y escucharlo, conocerlo y poder hacer parte como de la conversación en vivo. Y el próximo miércoles de liderazgo, que es el 18 de diciembre, es el último del año, vamos a hacer un momento especial de cierre de año y principio del 2026. Entonces también están súper invitados, van a recibir las invitaciones en sus correos, como quienes las vienen recibiendo, quienes ya nos acompañan desde hace tiempo y quienes las empezarán a recibir si se registraron hasta hoy en nuestro miércoles de liderazgo. Muchas gracias a Tita, a Marta y a Ana Paula por esa conversación de hoy, a Sarita por tu soporte en el back y toda tu ayuda, y a quienes nos acompañaron por hacer de este espacio algo especial el día de hoy. Un abrazo a todos y feliz noche. Abraço, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada.